em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler o capítulo todo, tá? 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, o Senhor se irou contra Israel, por isso incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o teu povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre os comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, acamparam em Aroer, sul da cidade, no vale. Depois foram a Gade e de lá para Jazer. Gileade e Tatim-Hodse chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Ali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram a Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens capazes de manejar a espada e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu povo, porque cometi grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, dou a você 3 opções, escolha uma delas, eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga sobre a terra? Pensa bem e diga-me a mim o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruiu o povo: basta, detenha a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio a este servo? Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor é rei e pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Amém? Desculpa, a leitura foi um pouco rápida porque também foi longa. Você já terminou, Paulo? Eu já estava no verso 20 quando eu lembrei de você, foi mal. Vamos orar. Senhor Deus,
Mais uma vez nós colocamos diante do Senhor, primeiro em agradecimento pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que abre os nossos olhos, que abre o nosso intelecto, que abre o nosso coração para recebê-la e praticá-la, Senhor Deus. Que assim seja no meio do Teu povo, que aquilo que nós vamos aprender hoje possa fazer diferença na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Assim como Davi, um homem segundo o Teu coração, foi falho muitas vezes, mas o Senhor teve dele misericórdia. Mas porque ele se voltou ao Senhor em arrependimento, em súplicas, ó Pai. Então que assim seja também nas nossas vidas. Que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe nas nossas vidas, Senhor, de maneira extraordinária. E que possamos a cada dia, Senhor, nos voltar ao Senhor, arrependidos daquilo que fazemos, mas também certos de que a sua misericórdia se renova a cada dia nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por isso. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, o título do sermão de hoje é Quando a nossa confiança sai do lugar. Quando a nossa confiança deixa de estar no Senhor e passa a estar nas coisas ou em outras pessoas. Então, no primeiro sermão dessa série, na semana passada, nós caminhamos juntos por um dos episódios mais dolorosos da vida de Davi. Nós vimos como um homem, segundo o coração de Deus, caiu moralmente, tentou encobrir o pecado, foi confrontado pela graça divina através do profeta, mas ele se arrependeu e foi restaurado pelo Senhor. Aprendemos ali que um coração inabalável, que é o título dessa série que nós estamos fazendo, um coração inabalável não é um coração perfeito, mas é aquele coração que se arrepende e se volta ao Senhor. Na história de Davi, ou a história de Davi, ela não termina com a restauração que ele recebeu, como nós vimos semana passada. Pelo contrário, ela nos leva a uma pergunta ainda mais desafiadora. Como é que nós podemos viver depois de termos sido restaurados? Porque parece que nós entramos numa inércia, né? Nós somos restaurados, nós somos salvos, então está tudo legal, está tudo bem. Nós entramos numa inércia. E aqui é onde muitos tropeçam. Aqui é onde está o problema para muitos. Alguns pecados nascem da fraqueza evidente, outros nascem da força aparente. Alguns surgem em momentos de crise, mas outros pecados surgem exatamente nos tempos de estabilidade. E é exatamente nesse segundo cenário que encontramos Davi em 2 Samuel 24. Ele já não é mais o homem humilhado pela queda, ele agora é um rei experiente, ele está consolidado, ele é respeitado pelo povo, o reino está firme, os inimigos foram vencidos, as promessas de Deus parecem seguras, e silenciosamente o coração de Davi começa a mudar de lugar com relação à sua confiança. O perigo agora não é o pecado escandaloso do adultério, como aconteceu na primeira vez, mas é o pecado que é respeitável. Não é a paixão descontrolada, mas é o orgulho discreto. Então muitas vezes nós caímos no erro de achar que pecado é só aquilo que está escancarado, mas o pecado também é o orgulho discreto. E é esse ponto que o texto vai nos confrontar e nos conduzir novamente ao Evangelho, para o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós vemos desse texto que nós acabamos de ler, eu não vou ler de novo, nós já lemos ele todo, lê em casa depois o capítulo todo, é o pecado do senso, que Davi encomendou. Quando a confiança muda de lugar. Davi ordena que se faça um censo em Israel. E à primeira vista, essa decisão parece até administrativa, coerente. Eu preciso saber quantos homens que eu tenho. Afinal de contas, eu sou o rei de Israel, eu tenho um exército para tomar conta. Então, aos primeiros olhos, ao primeiro pensamento, a gente pode pensar, mas o que isso tem de errado? Mas tem de errado. Então, aqui não existe imoralidade explícita, nem escândalo público, mas sim, Joabe percebe que algo está errado. Veja, o chefe da guarda de Davi percebe que algo não está bem. E ele pergunta, mas para que você quer isso? Senhor meu rei, para que o senhor quer isso? Então, o problema não está nos números. O problema está no coração que busca segurança nos números. O problema não é querer saber quantos eles são. O problema é quando a gente coloca confiança em quantos eu tenho, ou em quanto eu tenho. Davi deseja medir sua força, sua estabilidade, seu poder, certo?
Ele começa a confiar na quantidade de soldados que ele tem, ao invés de confiar no Deus que sempre foi a sua fortaleza e que sempre venceu as batalhas por ele. Foi Deus que livrou Davi do leão, foi Deus que levou Davi do urso, foi Deus que livrou Davi de Golias, e foi Deus que livrou Davi de morrer nas mãos de Saul. Não foi? E agora, Davi, depois de passar por tudo isso, depois de Deus fazer tudo isso na vida dele, ele se vira como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, obrigado por tudo, mas agora já não preciso mais de você. Agora pode deixar comigo que agora eu tenho homem pra caramba aqui para lutar por mim. Então aqui, nós não vemos uma falha de liderança na vida de Davi. Nós vemos uma idolatria sutil. A substituição da confiança em Deus pela confiança em recursos humanos. O pecado, ele raramente, irmãos, raramente o pecado, ele se apresenta numa rebeldia aberta, escancarada. Muitas vezes ele vem vestido de bom senso, muitas vezes ele vem revestido de cuidado, muitas vezes ele vem revestido inclusive de controle. E quando nós queremos ter o controle das coisas, nós estamos deixando Deus de lado. Concordam? Obrigado, pelo menos uns 2 ou 3 concordam comigo. Vocês concordam que quando nós queremos o controle de tudo na nossa vida, nós estamos falando para Deus: Deus, deixa comigo. Concordam? Obrigado, aí, muito bem, meninas, muito bem, tá vendo? Tem gente crente nessa igreja, né? Então nós deixamos que Deus tome o controle e nós passamos a querer o controle, principalmente para o homem. Homens, nós somos assim por natureza. Nós somos assim por natureza. Nós queremos estar no controle das nossas famílias, das nossas finanças, dos nossos filhos, do nosso trabalho, de tudo que gira em nosso redor. E aí nós queremos todas essas coisas. E as mulheres, elas querem estar no controle dos homens. Olha que legal. Os homens querem tomar o controle de tudo, e a mulher quer ter o controle do homem. Muitas vezes, tá? Se na sua casa não é assim, ok. Né? Mas eu não estou dizendo aqui de uma maneira pejorativa, não. Ok? Eu não estou dizendo isso de uma maneira pejorativa, porque isso é louvável até. E quando eu digo que a mulher quer tomar controle do homem, é porque a mulher quer o bem do seu homem. É nessa maneira que eu estou dizendo: amor, você precisa fazer isso. Amor, você deixou de fazer aquilo. Amor, você esqueceu daquilo outro. E ela quer ter o controle nesse sentido. Ok? Agora, quando passa disso, aí já se torna um problema. E quando passa do controle que eu quero ter sobre a minha família, e aí eu passo a não confiar mais em Deus e passo a confiar nos meus braços, aí era um problema. Então nós temos que achar o meio termo aqui. Davi, ele poderia muito bem ter sentado quietinho, continuar confiando em Deus e falar assim: bom, Deus está comigo e eu tenho um exército ainda numeroso, eu vou me preocupar com o quê? Para que eu quero me preocupar? Para que eu vou querer censo? Né? Então o pecado, ele raramente se apresenta em forma de rebeldia. Pode se apresentar, com certeza, mas ele vem vestido de bom senso, de controle, de planejamento. O coração passa a dizer: agora eu estou seguro, eu posso fazer o que eu quiser agora. E ainda mais, o que será que eu posso fazer para ficar ainda mais seguro? Tirando Deus da equação. Mas Lucas, capítulo 12, verso 15, nos diz o seguinte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas, capítulo 12, verso 15. Então o problema não é ter recursos. O problema é depositar nos recursos a esperança que pertence somente a Deus. Amém? Davi não queria apenas contar o povo, ele queria garantir a sua segurança fora do Senhor, na base da força dos seus homens. Jesus ilustra isso na parábola do rico insensato, que se sentia seguro por aquilo que ele acumulou. E Deus então adverte esse homem, Lucas 12, 20. Louco, ainda essa noite pedirão a sua alma. Você está pensando que você se garante, mas ainda essa noite lhe pedirão a alma. Lucas 12, 20. Então, assim como esse homem, Davi começa a medir a vida pelo poder de contar, pelo poder do que ele tem, não pelo Deus em que ele deve confiar. Então, onde havia antes dependência de Deus, agora existe cálculo. Onde havia antes
Oração agora existe contagem. Na nossa vida também é assim, né? A gente começa muitas vezes a fazer umas contas, em vez de orar, a gente vai contar quanto que a gente tem, quanto a gente precisa ter, como é que a gente precisa fazer para fazer isso, como é que a gente precisa fazer aquilo. E veja, de novo, isso não é errado. Nós precisamos planejar, sim, nós precisamos aprender a planejar. Pelo contrário, tem muita família crente dentro da igreja, firme no Senhor, que está desestruturada financeiramente porque não sabe manejar o seu dinheiro. Porque gasta, é que nem eu falar no Brasil, né? Eu compro, não, como é que é? Eu gasto o que não tenho, compro o que não preciso para agradar quem não gosta. Né? Ixi, Leona, agora eu te confundi, hein? Né? Eu gasto o dinheiro que eu não tenho para comprar aquilo que não preciso, para tentar agradar quem eu não gosto. Mais ou menos por aí. Né? E tem muita gente, infelizmente, desestruturada financeiramente justamente por esses motivos. Porque gasta mais do que tem, porque muitas vezes, como nós também falamos no Brasil, né, os olhos são maiores que a barriga. Né? Mas eu não estou falando que nós não podemos fazer isso, podemos fazer isso. O problema é quando nós tiramos os olhos do Senhor e passamos a pensar só nisso. Só nisso. Então, Jesus deixa isso muito claro. Mateus capítulo 6, 33. Olha aqui a situação de Davi nos apontando para Jesus. Jesus fala o seguinte, Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Antes ele fala, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que beber, não se preocupe com o que você vai vestir, olha para os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fazem nada, e olha aí como eles são lindos. Eu é que faço isso por eles. Quanto a você, não se preocupe com o que você tem que vestir, com o que você tem que comer, porque eu estou com você. O seu papel é confiar em mim, buscar o meu reino, buscar a minha justiça, porque essas coisas lhe serão acrescentadas. Onde antes Davi dizia, o Senhor é a minha fortaleza, agora ele pergunta, quantos nós somos? Quantos nós somos? Aqui, o texto revela a limitação de Davi como um rei humano, um rei falho. E aqui nós já vemos o texto preparando o caminho para um rei muito maior, um rei perfeito que não falha, que é o Senhor Jesus Cristo. Um rei que ao ser tentado, ao confiar nos reinos desse mundo, ele respondeu, somente ao seu Deus adorarás e somente a ele servirás. Ele foi tentado, Marcos 4:10, e ele diz, somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Onde Davi contou homens, irmãos, Jesus confiou plenamente no Pai. Onde Davi buscou segurança no que podia medir, Jesus descansou no invisível, naquilo que mãos não podem contar, que as mãos não tocam, que os olhos não veem e que nós não sentimos. Isso é fé. É quando nós não tocamos, quando nós não vemos, quando nem sentimos, nós só cremos. Isso é fé. Isso é fé. E esse foi o primeiro ponto. E o meu segundo ponto é quando a consciência desse homem que pecou contra Deus, então, é despertada. A consciência é despertada porque Jesus, nesse caso Deus, no nosso caso Jesus, através do Espírito Santo, mas nesse caso Deus, ele inquieta o coração. Irmãos, quando você é um crente verdadeiro no Senhor Jesus, quando você faz algo de errado, o Espírito Santo de Deus inquieta o seu coração. Se você está pecando e fica em paz com o pecado, liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta e vai aceitar Jesus. Se nós estamos vivendo em pecado e nós estamos ok com isso, o Espírito Santo não está nos incomodando, ligue o sinal de alerta. Depois do censo, então, o texto diz, depois de contar o povo, Davi sentiu o quê? Remorso. Essa palavra remorso eu não gosto muito não. Eu gosto mais de outra tradução quando diz que Davi se arrependeu do que fez. E ele diz, pequei gravemente com o que fiz. Verso 10. Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Veja, ele reconhece o pecado. Deus, então, trabalha no coração desse homem.
Deus mostra para ele que ele está errado, desperta nele a consciência do pecado, ele então pede perdão e pede restauração para Deus. Gente, Davi não é bobo. Davi sabe o Deus que ele está lidando. Então, antes de qualquer palavra profética, Deus começa a tratar Davi no íntimo. No íntimo. Isso revela para nós uma grande verdade. O Senhor não abandona os seus filhos no engano prolongado. Ele não abandona. Jesus prometeu esse ministério do Espírito Santo quando ele disse em João 16:8, quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então a convicção, ela não é condenação, mas ela é misericórdia. Quando Deus trabalha em nós sobre a convicção do pecado, ele não está nos condenando, pelo contrário, ele está demonstrando para nós, em nós, a sua misericórdia. Davi responde corretamente: pequei gravemente naquilo que eu fiz. Então, irmãos, um coração sensível ainda está sob a graça. Um coração endurecido está em perigo. A grande verdade é que aquele que conhece a palavra de Deus sabe exatamente onde está errado ou não. É engano seu, você querer me enganar, que eu tenho que falar para você o que você está fazendo de errado. Ou você está fazendo errado e quer me explicar, que tentar me explicar que o que você está fazendo está certo. É engano nosso tentar, de alguma maneira, ludibriar a Deus, falando: não, Senhor, mas sabe o que é? Existe um motivo para eu estar fazendo isso errado. Não, sabe o que é, irmão? É que existe um bom motivo para eu estar fazendo errado. E não foi exatamente o que parece que Davi fez com Joabe? Joabe, existe um bom motivo para eu estar fazendo isso, fica tranquilo. E Joabe fala: Senhor, como se Joabe estivesse avisando: Davi, o trem vai pegar, o negócio vai ficar feio, vai dar ruim. Davi, vai dar ruim, eu conheço Deus, esse Deus aí que te protege, ele me protege também, mas se você dá ruim para você, dá ruim para mim. Você não entendeu ainda que se ficar ruim para você, vai ficar ruim para mim? Eu sou o chefe do seu exército, Davi. E Joabe está tentando, e Davi fala: não, o texto falou, não, mas a palavra do rei foi ouvida, e então Joabe fez o que lhe foi mandado. Então existe o perigo aqui de nós sabermos, conhecermos a palavra de Deus, e mesmo assim nós continuarmos fazendo errado. Mas o grande dilema é o que nós fazemos com isso então. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que estamos fazendo errado, então o que nós fazemos com isso? Esse é o dilema para nós. Continuamos no erro, abandonamos o erro, pedimos perdão, falamos para Deus dar um tempo, depois a gente volta, depois a gente conversa, porque agora eu estou ocupado fazendo isso. O que nós fazemos com isso? E aí nós inventamos uma série de desculpas a respeito disso aí. Mas aqui, a verdade é que existem apenas dois caminhos. Dois. Ou reconhecemos nosso erro, pedimos perdão, ou vestimos a carapuça da nossa própria justiça e vamos adiante como se fosse donos da nossa própria verdade. Ou nos arrependemos, ou vestimos a carapuça da nossa justiça e falamos: não, eu que estou certo. Deus está errado, Deus não está sabendo o que Ele está fazendo, deixa eu ajudar Deus aqui nesse ponto. E aí a gente segue adiante. Mas não foi o que aconteceu com Davi. Deus então desperta a sua consciência, ele pede perdão, se arrepende, mas, como nós vimos na semana passada, vamos ver de novo hoje, a disciplina do Senhor permanece. A justiça que prepara o caminho da graça. Deus envia o profeta com 3 alternativas. Olha como Deus é bom ainda. Falou assim: ó, vou falar um português, cara. Eu vou dar um boi para você. Traduz aí, Paulo. Vou te dar uma chance. Fica melhor?
Vou deixar você escolher. Vou deixar você escolher. Dos versos 11 ao 13. Você quer o quê? Tudo bem fácil. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a terra? E Davi, como não é bobo nem nada, porque o Senhor, ele trata Davi como um pai, não como um inimigo, não é? Davi não é bobo, Davi escolhe o quê? Cair nas mãos do Senhor. Ele falou, o quê? 3 anos de fome? E o povo vai vir aqui, vai ficar batendo no meu palácio, vai ficar brigando, querendo comida, não vai ter paz, ou então eu vou ter que ficar fugindo dos meus inimigos de novo, que eu já fugi antes. Não, eu quero cair nas mãos do Senhor. Por quê? O verso 14, desculpe, diz, porque muitas são as suas misericórdias. Davi conhece a Deus. A disciplina vem, a dor é real, mas Davi conhece a misericórdia de Deus. O pecado nunca é tratado com leveza nas Escrituras, irmãos. O pecado é condenado nas Escrituras. O pecado nunca é tratado com leveza na vida dos que pecam. E a misericórdia de Deus é demonstrada quando nós nos arrependemos e nos voltamos a Ele. Davi, então, toma a decisão mais sábia de todas: cair nas mãos do Senhor. Mas o texto também mostra o limite de Davi. Onde Davi não pode ir. Ele sofre a disciplina, mas não pode absorver plenamente o juízo. Onde ele sofreu, o povo também sofreu com ele. Aqui, nós aprendemos que muitas vezes o nosso erro não compromete apenas a nós. O nosso erro, muitas vezes, envolve, compromete aqueles que estão mais perto de nós. O nosso erro gera consequências na nossa família, nos nossos amigos, e assim vai tendo o efeito dominó. E nós sabemos que no fundo, o erro foi nosso. E é exatamente aqui onde o Evangelho começa a se aprofundar nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus é o rei que Davi não pôde ser. Davi quis se colocar diante de Deus para salvar o povo. Davi disse, o que eles fizeram? Eles não fizeram nada, quem pecou fui eu. Pune a mim. Deus não deu nem ideia. Eu falei o que ia acontecer. E é exatamente aqui onde nós vemos que o rei Davi não pôde ser o que Jesus foi e é para nós. E aqui é onde o Evangelho se junta. Veja o que diz Marcos 10:45. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O castigo que era para ser meu e seu, Jesus tomou sobre si. Davi, de forma figurada, quis que o castigo que era para ele e para o povo caísse só sobre ele. Jesus, de forma perfeita e imaculada, tomou sobre si o castigo que era para mim e para você, sobre ele. Ele é o rei perfeito. Ele é o rei que nunca pecou. Ele é o rei que morreu imaculado, sem pecado nenhum, sem mancha nenhuma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. A disciplina de Davi aponta para o sacrifício de Cristo. O juízo parcial agora é um juízo definitivo que caiu sobre os ombros do nosso Jesus. Juízo parcial por quê? Porque era assim no Antigo Testamento. Porque o povo ia lá, se arrependia uma vez por ano, trazia as suas ofertas ao sacerdote, o sacerdote oferecia as ofertas, então esse povo era perdoado dos seus pecados, voltava para casa, já no meio do caminho voltava pecando mesmo, no outro ano tinha que voltar de novo, fazer tudo de novo, e Jesus fala, eu sou o sacrifício definitivo. Eu vou me sacrificar de uma vez por todas. É por isso que nós não fazemos mais sacrifícios. É por isso que nós não precisamos mais ir até Jerusalém e fazer sacrifício no templo, para que os nossos pecados sejam perdoados. É por isso que Jesus se fez sacrifício por nós. Então o juízo que era parcial se tornou agora definitivo, porque o juízo definitivo do Senhor caiu sobre os ombros de Jesus na cruz. E é por isso que nós estamos aqui.
E aí, meu quarto e último ponto, é quando a misericórdia interrompe o juízo. Não foi isso que aconteceu com você? Não foi isso que aconteceu comigo? A misericórdia de Deus demonstrada na vida de Jesus Cristo não interrompeu o juízo? A misericórdia, a graça de Deus interrompeu o juízo sobre nós. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna, por quê? Por causa da graça e da misericórdia de Deus demonstrada na vida de Jesus, e não só na vida, mas na sua morte e ressurreição. Para quê? Para que nós pudéssemos não ser punidos. Porque o salário do pecado é? Então é isso. Então, quando o anjo estende a mão sobre Jerusalém, o texto diz, então o Senhor, de novo, se arrependeu. Eu não acho que Deus se arrepende, você acha? Essa tradução aqui, né, é a nova versão internacional. Né? Mas vamos lá. Eu não acho que essa palavra, talvez essa palavra foi a que melhor foi traduzida. E aí, os anjos pararam. Davi intercede, eu pequei, e essas ovelhas o que fizeram? Então esse gesto, de novo, aponta para Cristo. Davi deseja se colocar no lugar do povo, mas não pode fazê-lo. Jesus declara, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu já vi gente falando que esse texto aqui, ele serve para nós pastores, viu, pastor Kleber? Pois é, mas eu não sou o bom pastor, e nem você. Então nada de nós dar vida por ovelha. A única ovelha que eu dou a vida é por essa aqui, ó. Minha esposa, e você por essa aí. Alguém veja alguns e fala, não, mas o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, pastor. Eu falo, ainda bem que eu, graças a Deus por isso, ainda bem que não sou eu que sou o bom pastor. O bom pastor é Jesus, irmãos. O bom, perfeito e eterno pastor é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 10:11. E ainda, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. João 10:18. Não foram os judeus que tiraram a vida de Jesus. Não foram os romanos que tiraram a vida de Jesus. Jesus se entregou por amor na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele se entregou. O juízo foi interrompido temporariamente em Jerusalém, mas foi plenamente satisfeito no Calvário, no sacrifício de Cristo por nós. Então o altar do sacrifício é a graça que restaura a comunhão, amém? Assim como o altar lá então era, o altar do sacrifício para nós é o quê? A cruz. A cruz é o altar do sacrifício para nós. A cruz foi na cruz onde o Senhor Jesus foi crucificado, onde Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e olha para essa cruz, é por isso que ela para nós ela está vazia, porque Ele não está lá, Ele não está nem na cruz e nem no túmulo, Ele está vivo. Ele está vivo. Deus ordena a Davi que levante um altar, e Davi responde com uma das declarações mais profundas aqui nesse texto, não oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi entende algo essencial, irmãos. A restauração da comunhão com Deus não pode ser tratada com superficialidade. Nós precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados. Ele se recusa a oferecer um culto barato, um sacrifício conveniente, ou algo que não toque o seu coração nem confronte a sua responsabilidade. O altar exige reconhecimento do pecado, arrependimento sincero e entrega verdadeira do crente. Então o texto conclui com essa frase carregada de esperança. Verso 25, depois disso o Senhor se tornou favorável com a terra. Depois do sacrifício, a ira então é aplacada. Assim como em Jesus a ira foi aplacada sobre nós, assim aconteceu lá então. A comunhão é restaurada. Assim como lá então, Jesus então restaura a nossa comunhão com Deus. Amém? O juízo dá lugar à misericórdia. Assim como lá então, através do sacrifício que Davi fez, o Senhor Jesus, através do seu sacrifício também, nos demonstra misericórdia. Mas aqui nós precisamos dar um passo mais adiante e enxergar o que esse altar realmente aponta.
Todo altar no Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo altar no Antigo Testamento aponta para Cristo. Nenhum deles é um fim nele mesmo. Porque Jesus afirmou em Mateus 5,17: eu não vim abolir a lei ou os profetas, mas vim para cumpri-las. Davi ofereceu um sacrifício custoso, Cristo foi o sacrifício perfeito. No altar da cruz, não foi um animal que morreu, foi o Filho de Deus que morreu. Não foi prata ou ouro que foram oferecidos, foi sangue derramado em nosso favor. O próprio Jesus nos explica o significado disso quando ele diz: isto é o meu sangue da minha aliança, derramado em favor de vocês, para remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Isso é o sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Em favor de todos? Não, em favor de muitos, aqueles que creem. Então aqui está o coração do Evangelho. Nós não levantamos altares para sermos aceitos. Nós não obedecemos para conquistar o favor de Deus. Nós não sacrificamos para comprar perdão. Mas nós vivemos em obediência porque já fomos aceitos em Cristo Jesus. Irmãos, eu não faço nada para que Deus possa olhar para mim e falar: ai, que bonitinho. Nós não fazemos nada para que Deus possa olhar e falar: olha como ele é bom, olha como ela é boa. Deus, quando olha para nós, Ele nos enxerga justificados por causa da justificação que temos em Cristo Jesus. É como se Deus, quando olhasse para nós, Ele visse a sombra da cruz e o seu Filho crucificado nela. Isso é justificação. Ele tomou o nosso lugar. A obediência do cristão, ela não nasce do medo, ela nasce da gratidão. Eu não obedeço porque eu tenho medo, eu obedeço porque eu sou grato. É assim que nós devemos ser, gratos. A obediência do cristão não nasce da culpa, ela nasce da graça. A obediência do cristão não nasce da tentativa de compensar os seus pecados, mas da certeza de que eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Se o sacrifício de Davi trouxe restauração temporária à terra, porque depois aconteceram outras coisas ruins, o sacrifício de Cristo traz reconciliação eterna ao coração humano. Nós podemos ter a certeza que se estamos em Cristo, estaremos salvos para sempre. Para sempre. Por isso hoje, a nossa resposta não é um altar de pedras, mas é um coração rendido, um coração arrependido diante de Deus, e que carece da misericórdia dEle. A nossa oferta não é um holocausto, mas é a nossa vida entregue ao Senhor. A nossa esperança não está no que fazemos por Deus, mas o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Então eu quero te fazer uma pergunta: onde está a sua confiança hoje? Onde está a sua confiança? Veja, depois da queda moral e da queda silenciosa de Davi, aprendemos uma verdade clara: não existe uma fase da vida cristã que podemos baixar a guarda. O Senhor Jesus disse o que para nós? Que nós devemos vigiar e orar. Vigia e ore. Vigia e ore. Vigia e ore. E Paulo ainda acrescenta: orai sem cessar. Não pare. É sempre. Então, depois da queda moral, nós aprendemos que na vida cristã, nós não podemos baixar a guarda. Nós estamos em constante batalha. Constante batalha. Jesus nos adverte, Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E nos chama de volta ao centro da fé. João 15, 4 e 5, nós já falamos sobre isso muito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então o coração inabalável, irmãos,
Ele não confia em vitórias passadas, um coração inabalável não confia nos seus recursos presentes, mas ele descansa diariamente na graça do Senhor. Precisamos descansar. A história de Davi, ela nos conduz não à admiração a um rei falho, mas à confiança a um rei perfeito. Aquele que nunca vacilou, que nunca deslocou a sua confiança, mas que levou sobre si o nosso pecado. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, diz o Senhor. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir a um exame sincero de coração, e uma confiança renovada somente em Cristo Jesus, amém? Irmãos, não confiemos no nosso braço, não confiemos na nossa inteligência, não confiemos nos números, confiemos no Senhor. Que a nossa esperança esteja nele. Faça aquilo que você pode fazer. O que você deve fazer, você faça. Mas a sua confiança deve estar firmada no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai, mais uma vez queremos te dar graça. E pedimos, Senhor, livra-nos do orgulho silencioso que muitas vezes nos leva a falhar com o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a viver na dependência diária da Tua graça nas nossas vidas. Leva-nos sempre de volta à cruz de Cristo, de onde nunca deveríamos ter saído. Onde nós aprendemos que a nossa segurança não está em nós mesmos, mas naquele que foi fiel até o fim. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Dá-nos, Senhor, um coração humilde, dá-nos um coração vigilante e verdadeiramente inabalável em Ti, Senhor. Mostra aquilo que estamos fazendo de errado, trabalha nos nossos corações e que possamos verdadeiramente nos arrepender e voltarmos para o Senhor. Voltar os nossos olhos para Ti, de onde nunca deveriam ter saído. Pai, trabalha na Tua igreja, trabalha no meio do Teu povo. Aqueles que estão presunçosos, arrogantes, eu te peço, derrame sobre eles a Tua humildade. Porque a Tua palavra diz que um coração contrito o Senhor nunca rejeitará. Para aqueles que estão fracos, que estão desanimados, que o Teu Espírito Santo dê um ânimo novo de fé e de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Para aqueles que estão fortes, eu oro, para que cuidemos, para que não caiamos, que estejamos vigilantes, que estejamos em oração constante, para que o Seu nome continue sendo glorificado. Pai, trabalha nas nossas vidas, nos faz enxergar aquilo que estamos fazendo de errado, mas principalmente gera em nós corações arrependidos e que voltemos ao Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém.